Olá, nós estamos começando mais um Momento Bancário e hoje nós vamos falar aqui, né, sobre as pautas que estão no Congresso Nacional, que a gente chama aqui de pauta bomba, né? Vocês vão entender por que elas são pautas bomba, né? E a gente já tratou isso na Folha Bancária, no nosso site, agora vamos conversar um pouco sobre essa pauta. Dentre essas pautas, nós temos aqui o PLS 555, que vocês acompanharam bastante. E para conversar sobre esse assunto, nós estamos aqui com Maria Rita Serrano. Rita, que é coordenadora do Comitê Nacional em Defesa das Empresas Públicas. Boa noite, Rita. Obrigada pela presença. Rita, que é bancária da Caixa Econômica Federal e também é suplente aí do Conselho de Administração, conselheiro eleito, né? Ela é a suplente do conselheiro eleito no Conselho de Administração da Caixa. E temos também o Celso Napolitano, que é presidente do DIAP. Boa noite, Celso. Obrigada pela presença. Obrigado. Bom, eu queria começar aqui com vocês falando... Nós estamos num momento bem... já há algum tempo a gente está vivendo essa turbulência, né? E o governo fraco, a gente vê o Congresso, como diz assim na Bahia, bordando, né? Em torno arrumando pautas, fazendo chantagem com as pautas, muitos oportunistas querendo passar pautas que são impopulares, que são pautas que prejudicam a população. E eu queria falar um pouco sobre essas pautas que estão no Congresso Nacional. A gente já vem denunciando há algum tempo um conjunto de pautas que estão lá e que a gente tem discordância, lutas que a gente tem feito aí. O projeto da terceirização era uma pauta... Essa super bomba, né? Porque acabava com todos os direitos e lutas de muitos anos, né, dos trabalhadores. Queria começar aqui com o Celso, para o Celso falar um pouco dessa pauta, desse momento que a gente está vivendo também, essas pautas que estão no Congresso já há algum tempo. O DIAP vem falando dessas pautas também. Então, antes eu queria agradecer o convite, cumprimentar a Rita, companheira de luta aí, e parabenizar o Sindicato dos Bancários pelo seu aniversário. Fiquei sabendo hoje que o sindicato está em comemoração em mês de aniversário. Exatamente. Mas... Hoje é o primeiro momento bancário do mês de abril, que já no final a gente vai falar um pouco da nossa programação. Então, estou mais feliz ainda por esse convite. E a questão que se coloca, o DIAP já vem alertando há muito tempo, é que com o fim do financiamento empresarial das campanhas, os sindicatos passam a ter um papel relevante na questão da eleição dos congressistas, deputados, senadores, vereadores, deputados estaduais, prefeitos, etc., cargos executivos e legislativos. Por quê? Porque os sindicatos terão condições de, junto aos trabalhadores, fazer aquela tipo marcação homem a homem, que é característica do DIAP, e checar como eles estão votando pelos interesses dos trabalhadores. Então, não basta agora dizer que vota pelo interesse dos trabalhadores, mas terá que mostrar que votou efetivamente. Então, a participação sindical, a importância sindical, ela se reveste de um grau ainda muito maior. Então, para se contrapor isso, os empresários, e esse congresso é um dos congressos mais reacionários que já existiram, é a bancada da bala, a bancada da bola, a bancada do boi, que se organizaram, então os ruralistas, as pessoas que defendem o final dos direitos, o fim da diversidade, os que defendem a violência, né, o armamento da população. Essas bancadas que constituem um grupo conservador estão aproveitando esse momento político complicado, como você mesmo colocou aqui, para fazer passar propostas que desmontam a representação sindical e que desmontam o interesse dos trabalhadores. Então, o DIAP mapeou 55 propostas bomba. Dessas, as principais são, por exemplo, a regulamentação da terceirização, esse perigo, né? O impedimento do empregado demitido reclamar na Justiça do Trabalho. Então, um absurdo isso. Ele teria que reclamar enquanto empregado ninguém reclama,
Claro, senão perde A redução emprego, né? é um privada absurdo não vai isso, reclamar, né? senão perde. Instituição do acordo extrajudicial do trabalho, permitindo a negociação direta entre empregado e empregador. A prevalência do negociado... Sem a participação do sindicato. Sem a participação do sindicato. Inclusive, tem um projeto que fala exatamente sobre a não participação do sindicato, porque fala na livre estimulação das relações trabalhistas entre trabalhador e empregador sem a participação do sindicato. É explícito no texto. A prevalência das convenções coletivas de trabalho sobre as instruções normativas do Ministério do Trabalho, que vem pegar a questão da segurança e da higiene do trabalho, principalmente, né? Há um projeto que não considera o trajeto entre o emprego e a casa do trabalhador como sendo parte da jornada de trabalho, quer dizer, que um hoje, problema se você do sofre um seguro-desemprego. acidente nesse percurso, é considerado Você é acidente de considerado trabalho. um acidente de trabalho. E você eles tem querem tirar benefícios sociais advindos disso, claro. mas não são... Agora, esse projeto propõe a retirada disso. E a CNI lançou um documento agora dizendo que não há mais que se falar em prevalência do legislado sobre o negociado, do negociado sobre o legislado. Isso já caiu na boca do trabalhador e ele sabe o que é isso. Flexibilização das relações de trabalho também é nome feio. Agora eles estão patrocinando um outro nome para isso. É a modernização das relações de trabalho. É a liberdade que o empregado tem em negociar com o seu trabalhador diretamente, sem o grilhão do sindicato. O sindicato atrapalha essas condições. Então, esses são os principais projetos dentre os 55 bomba que estão rolando no Congresso, né? Estão tramitando no Congresso e que fazem parte daquela famosa ponte para o futuro que o PMDB divulgou, e aquele projeto Brasil que o senador Renan Calheiros também divulgou. Então, hoje eu estava ouvindo a exposição do deputado Zaratini, o Carlos Zaratini, e ele falou exatamente o que está acontecendo. Quer dizer, o golpe se aproxima, ou quem deseja o golpe, é para que nesse período... instituir uma pauta, né? Institui uma agenda, pauta, né? E passa essa agenda toda de bomba, exatamente, porque pela força eles conseguem passar, e não reivindicando voto para o trabalhador. Claro, e a gente, inclusive, na nossa capa da Folha Bancária, dessa última Folha Bancária que saiu, a gente está falando disso, né? Uma ponte para o fim dos direitos trabalhistas, né? E dos direitos sociais, né? De direitos aí que são anos de lutas. E a gente pegou as matérias que têm saído na grande imprensa para mostrar, né? Num dado momento, a grande imprensa achou que o impeachment já estava dado, né? Com a saída do PMDB, e já começou a trabalhar qual era a pauta do Temer, do governo Temer, né? Com seus aliados, aí, do pessoal da oposição. Quais seriam essas pautas? E eles dizem, a idade mínima de 65 anos. 60 anos, sem 65 falar da reforma anos. Da Previdência. Exatamente, para aposentar, desvincular o benefício da Previdência, o benefício mínimo do salário mínimo, ou seja, eu posso me aposentar ganhando menos que o salário mínimo. Sim. Essa folha que vocês tiveram aí no local de trabalho, está no nosso site também. Você pode ver essas pautas que tem a ver com o que o DIAP fez com esse trabalho de pautas bombas, né? Lembrando aqui que o DIAP é Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. O DIAP tem várias cartilhas, trabalhos, né, produção de conteúdo. Eu estava até conversando aqui antes da gente começar, uma cartilha que é para que serve e o que faz o movimento sindical. E eu estava vendo, outro dia eu estava lendo um texto lá no site de vocês, que vocês falavam exatamente isso que você falou, né? O fim do financiamento de campanha por empresa pode dar uma força para o movimento sindical de trabalhar... A efetiva representatividade do congressista. Exatamente, mas que também, por conta disso, o movimento sindical seria muito atacado. Sim, lógico. Rita, o que você acha você que tem acompanhado muito aí o Congresso nesse último período, o Congresso Nacional, teve lá no Senado, teve com senadores, debateu muito isso, você ouviu bem deles essas pautas bombas, né? Queria que você falasse um pouquinho geral com ela, porque no segundo bloco a gente volta e fala um pouquinho mais dessa luta que você tem travado aí e tem organizado, inclusive, nacionalmente, contra o projeto da PLS 555.
Primeiro eu queria dizer boa noite aqui, né? Agradecer o convite, viu, Giovândia, dos sindicatos bancários para estar aqui, um programa importante, inovando, né? Inclusive na comunicação, esses 93 anos, né, do sindicato, não é isso? 93 anos que o sindicato está fazendo, inovando no processo de comunicação, que é fundamental, sempre lembrando que a comunicação no país está na mão de poucas empresas, né, que determinam tudo que as pessoas... Poucas famílias que têm interesses, né, um oligopólio, né, de poder e é um dos financiadores do golpe que nós estamos, né, que as pessoas estão tentando dar no Brasil, até porque tem um oligopólio disso. Agradecer e ser um prazer estar aqui com o Celso do DIAP, lembrando que o DIAP está assessorando a gente no debate do 555, né? A assessoria do DIAP é com quem a gente anda contando lá no Congresso para nos ajudar nesse debate todo. Bom, com relação a essa questão das pautas bombas, o Celso estava falando e eu aqui estava refletindo, né? Além dessas que você falou, eu acho que tem 3 coisas que são colocadas aí que eu acho que resumem tudo que vem, né? A criminalização do trabalhador, a criminalização do movimento sindical, a criminalização das mulheres e a criminalização das crianças. E junto com tudo isso, né, a possibilidade e a discussão do Estatuto do Desarmamento, que é liberar mais ainda armas. A violência, né? Se a gente pensar... E aí você tem toda a questão de retirada de direito dos trabalhadores, mas o que me chama a atenção é o seguinte, nós tivemos na década de 90, quando o PSDB era governo, um processo de perseguição aos trabalhadores, de retirada de direitos, né, de destruição do patrimônio público brasileiro. E a impressão que dá, quer dizer, a impressão é delicado falar, é que o enfraquecimento do governo, que foi financiado agora pela direita e pelas forças conservadoras, veio cumprir um papel importante, né? Que é retomar aquela pauta atrasada da década de 90, que com a eleição do presidente Lula, ela não teve continuidade, retomar ela agora e com muito mais força. Então, eu estava lendo aqui, Celso, uma lista que vocês fizeram de projetos antigos que estavam parados no Congresso, inclusive esse que nós vamos falar depois do 555, né? Do Estatuto das Estatais, que é uma demanda constitucional desde 98, e se sentiram à vontade para, nesse momento de enfraquecimento, vir. E eu acho que o grande problema que nós temos, e que eu acho que esse programa está cumprindo uma função fundamental, e as entidades vêm cumprindo, é passar para a população isso. O que as pessoas e a sociedade não percebem é o seguinte, você tem uma nuvem de fumaça. Enquanto se fala no impeachment da presidenta Dilma, enquanto a Lava Jato vai para cima do ex-presidente Lula, por trás dessa nuvem de fumaça tem uma série de direitos e de garantias que os trabalhadores e a sociedade vão perder e está sendo discutido no Congresso sem que ninguém divulgue, sem que ninguém saiba, né? Sem que a população possa intervir. E o que as pessoas não percebem é isso. Quer dizer, você cria uma nuvem de fumaça... Ou que divulgam dizendo que é uma coisa boa, né? Como isso que você falou, a modernização das relações de trabalho. Quem não quer coisa moderna, né? Que bonito, né? Que nome bonito que eles encontram para as coisas, que na verdade ou então a agenda que chama Ponte para o Futuro, né? Até parece que você vai evoluir. Quem não quer ir para o futuro? Você quer voltar ao passado? Você quer ir para o futuro, coisa boa, né? Brincadeira de semântica, né? Exatamente. Você faz uma brincadeira de semântica, né? Para enganar as pessoas, como se aquilo... Eu acho até que é uma ponte para o futuro, para os empresários atrasados, que não têm comprometimento com o desenvolvimento do país, não é isso? É uma ponte para o futuro. Você acaba, você flexibiliza as relações de trabalho. Concentra mais renda ainda, né? E diz e engana as pessoas, dizendo assim, nós vamos flexibilizar para gerar emprego. Emprego, lógico, gerar empregos. Para gerar subemprego. Né? Emprego com o pagamento que eu quiser e com a jornada de trabalho que eu determinar. Exatamente, gente. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já a gente volta para o segundo bloco, continuando com essas pautas bombas, com PLS. Agora vamos falar para a gente entender o que está em jogo aí nessa agenda aí do Congresso Nacional. Cavalier
Bravo bravissimo, bravo Figaro, bravo bravissimo. A te fortuna, a te fortuna, a te fortuna non mancherà. La 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 la. A te fortuna, a te fortuna, a te fortuna non mancherà. Sono infatti donzella, averati, averati, averati. Bom, estamos de volta no Momento Bancário com a Maria Rita Serrano e o Celso Napolitano. E a gente estava falando aqui das pautas bombas. O DIAP fez todo um trabalho de levantamento das pautas que estão no Congresso Nacional, que são pautas ruins para a classe trabalhadora, né, para a sociedade e para o povo de maneira geral. E os riscos que essas pautas têm, e a gente estava conversando aqui no primeiro bloco um pouco sobre essas pautas. Ô Rita, você que acompanhou bastante esse projeto de lei das estatais, eu queria que você falasse um pouco como é que está esse projeto agora, né? Já passou no Senado, foi para a Câmara. Como é que está? O que mudou? O que a gente conseguiu de mudança? Nós fizemos muitas lutas, né? Muitas vezes nós tivemos que ir a Brasília, aqui em São Paulo a gente mandou gente, vocês mandaram no ABC, gente para Brasília para conversar com os senadores, né? E, de maneira geral, essa articulação também é uma articulação que pega funcionários de outras estatais, os sindicatos, aí a FUP tem participado. Queria que você falasse um pouquinho. Então, primeiro, explicar para as pessoas de forma muito rápida, porque o PLS 555, conhecido como Estatuto das Estatais, é um projeto muito complexo, né, e muito polêmico. Então, ele é amplo. Mas vamos só listar algumas questões aqui as principais, digamos, do projeto. Primeiro, lembrar o seguinte, a necessidade de criar um estatuto vem de uma emenda constitucional de 98. Eu estava dizendo no bloco anterior que toda essa discussão de impeachment e de criminalização que está colocada agora da esquerda, dos movimentos, ela serve de nuvem de fumaça. Eu acho que o PLS 555 mostra isso claramente. Então, você tem uma emenda constitucional de 98 que determina que o Estado crie um estatuto das estatais. Ocorre que nós estamos em 2016. Só em 2015 resolveram discutir o Estatuto das Estatais, que, em princípio, inclusive em princípio constitucional, devia ser uma iniciativa do Executivo e não do Legislativo. E aí, o Legislativo criou um PLS, né, que é uma comissão especial, Senado e Câmara, é uma nova modalidade para dar agilidade, né, aos projetos, e não são projetos para o bem da nação, pelo contrário, é dar agilidade para projetos na pauta conservadora. Com esse Congresso que o Celso já falou que é extremamente conservador, não há que se esperar outra coisa. O Estatuto está na pauta do Renan, como Agenda Brasil para o Desenvolvimento do País. E ele, então, em 2015, em 2 meses, os senadores fizeram uma proposta e em 2 meses ela já estava de caráter de urgência no Senado, sem que a sociedade, os trabalhadores, inclusive a direção de algumas empresas públicas soubesse. Até esse momento, passado aí 7, 8 meses, os prefeitos, por exemplo, não sabem que o PLS vale para as empresas públicas municipais. Vale pegar municípios, estados e o governo e a federação. E os prefeitos não sabem até agora. Os governadores também puderam opinar. Não puderam opinar. Então, é um projeto feito na calada da noite, nós podíamos dizer assim. Ocorre que nós, trabalhadores, descobrimos esse projeto, descobri lá por conta do Conselho de Administração da Caixa, fui pesquisar os projetos que envolviam a Caixa, que estavam no Congresso, loteria, fundo de garantia, e, para minha surpresa, tinha esse lá. E o Estatuto, de forma resumida, primeiro o presidente da comissão é o Cássio Lima, que é do PSDB, lá da Paraíba,
E o relator é o Tássio Gereissati, do PSDB. Não é mera Ceará. coincidência, Não. né, serem dois parlamentares do PSDB, porque eles ressuscitaram... E empresários. E empresários. Com os interesses empresários. empresariais claros e definidos. E formataram uma proposta que, resumidamente, ela prevê e facilita, né, a privatização de todas as empresas públicas do país. Como dito aqui, ele é polêmico, ele é complexo, por quê? Porque ele é um único estatuto para todas as empresas públicas, sejam elas federais, estaduais e municipais. Então, vamos imaginar, o estatuto da função, do tamanho, da área, para todas as áreas. É Então, o sonho neoliberal. claro. A vamos concretização imaginar do assim, sonho lá na minha neoliberal. cidade, Santo André, você tem uma funerária municipal. Então, imaginem, o estatuto da Caixa Federal, onde eu sou funcionária, será o mesmo estatuto da funerária municipal. O estatuto ou do Banco do Brasil, da ou Eletrobras, da Eletrobras será o mesmo estatuto do metrô aqui de São Paulo, que é uma empresa pública. E assim vai, quer dizer, é um absurdo a complexidade, né? Você criar empresas de tamanho, de áreas diferentes, ter o mesmo estatuto para regrar. Ele foi baseado em regras da governança das empresas privadas, né? E os autores do projeto só ouviram para constituir, fizeram 3 audiências públicas com empresários, com representantes da Bolsa de Valores, né? Portanto, todo um caráter de concepção privatista. O que ele prevê de forma geral na sua origem, né? Lá na primeira versão, em agosto do ano passado? Primeiro, abrir o capital, tornar todas as empresas sociedades anônimas. Isso significa que a Caixa Federal, que é 100% pública, teria que abrir uma parte do seu capital e as empresas municipais, estaduais também. Então, não só torna elas anônimas, como exigia que elas teriam que vender, no mínimo, 25% das ações. Olha que absurdo, né? Deixa eu só um parênteses aqui. A gente passou aqui em São Paulo por um problema sério com a água, né? Sim. E ainda passa, né? Sim. Passamos por racionamento, né? E a Sabesp, um dos grandes problemas, nós debatemos isso no Conselho da Cidade, aqui criado pelo prefeito Haddad, que tem empresários, segmento da sociedade civil, né? Enfim, vários segmentos representados lá no Conselho. E nós, no Conselho, assim, grande parte pediu a reestatização da Sabesp. Sim. Porque hoje a Sabesp é uma sociedade anônima, ela tem que dar lucro, ela tem que se preocupar com isso, em vez de ela pegar o lucro que ela tem, né, os recursos que ela tem, reinvestir para que a gente não estivesse passando o que a gente passou aqui nesse período e está passando ainda em relação à água. Esse é um grande problema de você ela tem que dar ter o mesmo pros estatuto para acionistas. todo mundo e obrigar ela. Ela estava, a gente pagando a água mais cara e ela dando lucro e pagando para os acionistas lucro. Olha que absurdo. E agora estava se queixando que a política de descontos estava possibilitando menos lucratividade. Tanto que acabou a política de descontos agora por conta disso. Claro, e para que você... É um absurdo você ter uma empresa como essa, né, com função social. Claro, né? função Principalmente social, a água. totalmente. O compromisso da Sabesp tinha que ser não dar lucro para o acionista, mas ter água, fazer a água chegar na casa do cidadão. Que é o que acontece com a Caixa Econômica Federal, Sim, que proporciona Caixa, financiamento para a agricultura familiar, etc., com juros menores Paga do que os o programas sistema, sociais. do que a banca É importante privada. destacar sempre o seguinte, né? O único interesse do acionista É o lucro, lógico. é o dividendo, né? É o único interesse do acionista. E o interesse do governo sempre tem que ser um interesse amplo, em especial Social, das minorias, das lógico. pessoas que têm menos condições de vida, né? E o interesse do acionista é o lucro imediato, né? Essa contradição está dada quando você vai desenvolver política pública, porque Seja não a qualquer necessariamente a política pública tem que gerar lucro, Não, né? não. Então, Tem que gerar bem-estar social, Exatamente. benefício social. E né? eu acho que tem uma outra contradição interessante, é o seguinte, quando eu obrigo a que todas as empresas abram seu capital, quem foi que disse que tem tanta gente no mercado interessada em comprar ações? Não. Há empresários interessados em comprar as ações. E aí com o preço menor possível. Sim. E especular para fazer a ação subir, lógico. Com certeza. Claro. Mas é verdade, pode ter interesse em Ela comprar não ação. é- O problema não é se seria a anônima. ação vai gerar alguma receita Agora, para quem está claro, vendendo. Quem né? fez Porque- esse projeto de lei estava servindo a que interesse? Não era o interesse da maioria da população, Não né? era interesse da O sistema nação. financeiro privado, por exemplo, defende bastante esse projeto.
É que é a Defende, própria porque vai- securitização da Previdência, a própria privatização da Previdência. O sistema, a banca nacional, os grandes banqueiros, eles não querem uma Previdência subsidiada pelo e governo, forte. Previdência pública, não. Eles querem Previdência complementar e privada, que foi o que aconteceu no Chile, no Pinochet, e que agora 85% da população chilena não tem Previdência. Porque ou você sobrevive ou você paga a Previdência, Claro. ao custo que os bancos privados exigem. Mas o projeto tem outras questões, essa é uma delas, bastante grave. Mas, por exemplo, você pega a Eletrobras e a Petrobras, já são empresas que têm capital aberto, né? Qual seria a consequência para elas? Ou para o próprio Banco do Brasil, que já tem capital aberto? Primeiro, no caso da Petrobras e da Eletrobras, era tão evidente o desejo de privatização. Por quê? Porque o autor propõe que, naquela primeira versão, que acabasse com as ações preferenciais dessas empresas. Portanto, elas Aí teriam sim é um outro que se problema, desvencilhar das ações preferenciais e vender. Ocorre que, para o governo manter o controle da Eletrobras e da Petrobras, por exemplo, para se desfazendo das ações preferenciais, o governo teria que recomprar as ações. Em valores de hoje, o governo, para manter o controle dessas duas empresas, gastaria de 70 a 140 bilhões. Portanto, o governo hoje não teria recurso para isso. Claro. Obviamente, para Perderia o controle. Perderia o controle Claro, das empresas, claro. elas seriam privatizadas como um todo. Então, aí ficou muito claro o interesse. Além do que, o projeto tem outros problemas. Na composição da direção das empresas, por exemplo, as empresas municipais, né, os prefeitos, vereadores que estão nos ouvindo agora, o projeto prevê que as empresas municipais tenham que ter o mesmo estatuto. O estatuto, na sua, determina o seguinte, tem que criar conselho de administração, comitê de auditoria, comitê fiscal. É tanta regra rígida que empresas pequenas municipais ficariam inviabilizadas economicamente. Imagina a estrutura que ela teria que criar de direção. Não pode dar o mesmo tratamento, não. Além Tem a menor do que, condição. você tem uma questão complicada ali no engessamento das empresas com relação a elas concorrerem. Por exemplo, uma das regras do projeto, porque são várias, viu, pessoal? Uma das regras diz o seguinte, que as empresas não podem gastar mais do que 0,5% do seu faturamento com publicidade. Tudo bem, as empresas menores, tudo bem. O problema é o seguinte, se pegar a Caixa Federal, Banco do Brasil, Petrobras, etc., elas gastam muito mais que isso. Por quê? A Caixa Federal, por exemplo, ou o Banco do Brasil, tem que concorrer com o Santander, com o Bradesco, tem que concorrer com o sistema privado. Né? Que investe tanto quanto quiser, de acordo com não as tem condições. regra. Não há Depende da nenhuma. necessidade de mercado. Então, você ingessa as empresas de tal forma que ela não consegue mais concorrer. De modo que facilita a concorrência. Lógico, facilita e a concorrência. Os objetivos são muito claros. Mas qual é a alegação dos autores? Né? Eu acho que isso é importante. A alegação dos autores foi o seguinte, nós precisamos criar, por conta da corrupção, em especial na Petrobras, nós precisamos criar regras de governança rígidas para que essas empresas funcionem. E eu venho dialogando, e a gente ficou esses meses todos no Senado dialogando, dizendo o seguinte, se as regras de governança do sistema privado são tão boas assim, por que será que a Volks Mundial está sendo acusada de fraude, né, lá nos Estados Unidos? Porque ela também é um capital aberto, uma multinacional enorme. Gente, por que mas será o SBC pagou que multas em vários países no mundo, nos Estados Unidos, inclusive. E o PROER no Brasil? Por falta o PROER de no Brasil. Por que foi feito o fraude? PROER? O que os bancos fizeram naquele momento com relação à política econômica e os bancos norte-americanos, os bancos europeus. Claro, são agora, todos... estamos nessa crise mundial, oriunda crise do mundial. sistema financeiro 2008 no sistema americano, financeiro. né? Então, assim, se as regras de governança do sistema privado são tão boas, assim, é importante destacar o seguinte, a própria Petrobras está dentro do novo mercado da Bolsa de Valores. Sim. Portanto, o empresário, um dos maiores empresários do Brasil, o Gerdau, fazia parte do Conselho de Administração da Petrobras. Né? Então, assim, se as regras de governança privada são tão boas assim, por que nas empresas, a corrupção ativa é nas empresas privadas, o setor público ele é passivo na corrupção? Sim. Então, da Bolsa de Valores, etc., para as empresas públicas, porque aí vai ter transparência, não vai ter corrupção. Não, o problema da corrupção não é esse, ele é endêmico, é no mundo inteiro. O ser humano nasceu com defeito, né? Precisa corrigir. Agora, não é a regra. Defeito é ótimo. Não é isso? Não é a regra. Você começa a aprender na escola, né? Desde cedo, furar noções de ética.
trânsito, né? Não, e principalmente a ganância, né? E eu venho dizendo, mesmo essa questão da corrupção, eu uso como exemplo muito simples, mas que para dialogar com a categoria bancária, que é onde, né, a nossa origem, eu venho dizendo o seguinte: tem no meu banco, né, que é a Caixa Federal, por exemplo, ou em outros bancos isso acontece, Giovanni deve passar por isso aqui no sindicato, você tem agências, por exemplo, tem 8, 9, 10 empregados. Aí um dos empregados roubou, porque isso acontece. São poucos, são raros, a grande maioria dos bancários é honesta, correta, violentada no trabalho, mas você tem casos, um ou outro. E eu já peguei casos de agência lá, 10 empregados, o colega, infelizmente, foi lá e começou a mexer numa conta com intervenção judicial, uma idosa internada num asilo, e ele, durante 2 anos, ele movimentou aquela conta de forma indevida. Depois de 2 anos, descobriram, inclusive por intervenção do advogado da idosa, que ele movimentava aquelas contas. A pergunta que eu faço é o seguinte: o gerente daquela agência, que só descobriu 2 anos depois, ele é cúmplice? Não. Todo o quadro da agência. Os colegas são cúmplices? Não. Tem problema na gestão daquela agência? Não. O problema é que tem um colega que extrapolou todos os limites da ética profissional e etc, e fez algo que não devia. Demorou para ser punido porque demorou-se para descobrir. Agora, as pessoas não são corresponsáveis por um ato dele que foi isolado. Então, é a mesma coisa, eu quero dizer aqui, com relação às empresas públicas. O que o autor alega é o seguinte: você teve um caso lá de corrupção e, para isso, nós temos que acabar com todas as empresas públicas do país. Nós temos que acabar com tudo, como se todo mundo fosse... Claro, como se o setor privado fosse a solução para tudo. Como se fosse o ideal. E também uma forma de esconder esses interesses que querem... adquirir essas empresas, entrar nesse mercado. Esse é o problema. Quem não quer assumir o controle de uma Petrobras? A Caixa, por exemplo, começou a abrir um monte de agências, começou a incomodar o sistema privado. Quando o governo, de forma corajosa, usou os bancos públicos para baixar juros e investir em crédito, isso incomodou o setor privado. Claro. Então, acabar com essa concorrência, embora no Brasil seja pequena, né, são poucos bancos de varejo que ficaram, é importante mas eles querem assumir todo o mercado. O Brasil ainda tem 2 grandes bancos públicos, que, aliás, foi o que nos salvou naquela crise, principalmente de 2008, para manter a oferta de crédito. Foi o exemplo para o mundo inteiro. Foi o exemplo para o mundo todo, que já não tinha mais banco público. Quem não tinha banco público ficou à mercê do sistema financeiro privado. Na década de 90, nós tínhamos mais de 25 bancos públicos, porque cada estado tinha um banco estadual. Se pegar São Paulo, né? Você tinha a nossa Caixa, Banespa, o Banespa. Em Minas tinham 4 bancos estaduais, né? Hoje nós temos no país 10 bancos públicos, 5 federais e 5 estaduais, que foi o que sobrou. Se passa o PLS do jeito que ele está, ele acaba. E você estaduais tem 8 federalizados. 8 com capital aberto já. Mas só isso sobrou... foi nos 8 anos do governo Fernando Henrique. Sim, acabou com tudo. Hoje é só um reflexo do que aconteceu em 98. Não existia mais nada. Deixa eu só, agora, a gente falou um pouco no primeiro bloco, um pouco da agenda geral, a agenda que afeta diretamente os trabalhadores. A Rita falou agora das empresas públicas. Isso nos afeta como cidadãos, nos afeta como bancários, né? Mas nos afeta como cidadão, né? E acho que é super importante. O sindicato, nós somos um sindicato cidadão, que estamos atuando sempre pensando no bem, pensando nos interesses da classe trabalhadora de maneira geral. Não dá para pensar só na convenção coletiva de assinar o acordo com os bancos e estar cumprindo o nosso papel. Não, nosso papel é pensar muito mais amplamente, né? Em geral. E aí, Celso, eu queria que você falasse um pouquinho, nós estamos chegando ao final aqui do nosso momento bancário, eu queria que você falasse um pouco qual que é, do seu ponto de vista e do DIAP, o que a gente tem que fazer nesse cenário, né? Com essas pautas, com essa... Queria que você... Então, nesse cenário, nós pensamos no DIAP que o movimento sindical tem que ser fortalecido. O movimento sindical tem que informar os trabalhadores. O movimento sindical tem não se deixar abater, né? Não baixar a cabeça, se manter de maneira altiva. E aí, cuidar da sua própria governança,
principalmente, né? Porque também é uma instituição pública, nós lidamos com o dinheiro dos trabalhadores, nós administramos o dinheiro dos trabalhadores, você aqui, a Rita em Santo André, eu aqui na Federação dos Professores em São Paulo. Então, nós temos que dar o exemplo de trabalhar com o dinheiro público, com a coisa pública, nos mantermos altivos no momento em que uma grande parte da sociedade em geral quer desorganizar todos os movimentos sociais. Individualismo. O que vale é a relação individual entre mim e o meu, meritocracia, e a relação individual entre mim e o trabalhador, e o meu empregador, etc. Ou apostar no empreendedorismo, às vezes às avessas e tal. E denunciar para os seus representados, principalmente, né, como as coisas são tratadas no Congresso Nacional. E o DIAP tem feito esse trabalho de assessoria aos sindicatos. Além de auxiliar, como diz a Rita lá, aos projetos de interesse dos trabalhadores, fazendo o lobby no melhor sentido da palavra, que é o lobby do trabalhador, sem dinheiro, com atuação, não é o lobby de corrupção, nada disso, de presentinho, de bilhetinho, assim como foi denunciado que o seu Setúbal fazia lá com quem votava a favor da reeleição do Fernando Henrique, dava um bilhetinho para ir buscar o dólar lá com o doleiro, etc., mas com a palavra e com a força do trabalhador. E o trabalhador tem que aproveitar as eleições municipais esse ano exatamente para se posicionar dessa maneira, para fazer com que o seu voto efetivamente valha na defesa dos seus interesses e não deixar com a Sereia, que é principalmente difundido pela grande imprensa, e a Rita, companheira Rita, lembrou bem, que é controlada por 5 ou 6 famílias no Brasil. Como é que se pode falar em imprensa livre quando essa imprensa é controlada por 5 ou 6 famílias no Brasil? Claro, como é que se pode falar? Tem interesses e interesses empresariais. Né? Então, não se deixar levar por esse canto da sereia das famílias que controlam o oligopólio da grande empresa. Muito bem, daqui o site do DIAP é diap.org.br. Acessem, porque tem uma produção muito boa, muito interessante, muitas informações importantes para o trabalhador. Rita, qual que é o seu conselho, qual que é a sua avaliação aí desse momento, como é que a gente tem que atuar? Então, Giovanni, a gente estava falando do projeto na origem do PLS, né? E a gente acabou não falando do como é que está hoje, né? Eu acho que o exemplo da luta que nós fizemos com relação ao PLS é um exemplo de como a gente tem que se posicionar. Porque, olha, dizer o seguinte, eu disse do projeto da origem, mas ele alterou. Nós conseguimos derrubar agora, né, na votação do Senado, essa questão da sociedade anônima, não vai ser mais obrigatório. Conseguimos derrubar essa questão de acabar com as ações preferenciais. Então, nós conseguimos ter avanços significativos no projeto. Nós conseguimos fazer... Foi a partir da pressão feita no Brasil inteiro, né? Uma pressão... eu até usei uma frase quando foi votar, quer dizer, nós conseguimos tirar leite de pedra, porque nós ficamos 7 meses, desde a origem do projeto em agosto até agora, fazendo pressão. Os trabalhadores do país todo, em especial os bancários, que também foram protagonistas na questão do 4330, também foram grandes protagonistas agora, os bancários aqui de São Paulo, do Paraná, de todo o país, participaram desse processo ativamente, junto com outras categorias, né? Os funcionários da Eletrobras, do Embrapa, da Codevasp, da Petrobras. Então, nós conseguimos isso. Como é que nós conseguimos? Imaginem vocês, nós começamos lá esse debate em setembro, nós tínhamos e tivemos o tempo todo minoria de senadores no Congresso que concordavam com a nossa visão de que essas empresas públicas são fundamentais para o desenvolvimento do país. Minoria, porque o Congresso todo é conservador e o Senado. Nós conseguimos, em 7 meses, fazendo várias ações. Primeiro, discutindo com o governo, pressionando. Conversamos com aqueles 81 senadores, assim, um monte de vezes, 10 vezes. Eu, pessoalmente, conversei com os 81 senadores. Aglutinamos, criamos o Comitê em Defesa das Estatais com 6 centrais sindicais, com a CONTRAF, Confederação dos Bancários, com a FUP, dos petroleiros, com a FENAI, Federação dos Empregados da Caixa, coordenando, e muitas outras entidades. E nós conseguimos, com mobilização, articulação, negociação, conseguimos fazer com que o relator, Tasso Gereissati, tivesse que fazer, foi obrigado a fazer uma inflexão no projeto e alterar o projeto.
e com apoio de vários senadores, em especial, é importante destacar aqui, quando a gente tem aliados, né? Os senadores, a bancada que votou com a gente, que estava convicta desse projeto, a bancada do PT, liderada pelo senador Lindenberg Farias, que inclusive estaria aqui, mas não está por conta das demandas no Congresso. O PMDB, uma parte do PMDB, liderados pelo senador Roberto Requião. A bancada do PCdoB, da Rede, do PDT, foram fundamentais nesse processo de resistência. Então, eu acho que o PLS dá para a gente uma lição, né? É preciso lutar e é possível vencer, desde que as pessoas entendam o que está acontecendo, tenham consciência. Eu venho dizendo lá o seguinte, por favor, não assistam só a Globo para ter as informações, porque ali não tem as informações corretas, pesquisem, se atualizem, valorizem. Outra coisa, né? Muita gente acha que o sindicato serve para nada. Eu diria o seguinte, se com o sindicato a resistência é difícil, imaginem colegas bancários sem sindicato, como é que nós seríamos, né? Esse sindicato aqui de São Paulo, por exemplo, é protagonista num processo de organização no país inteiro, é um exemplo, inclusive. E as pessoas muitas vezes estão aqui, não entendem, não percebem, não valorizam a própria história da entidade, né? Não valorizam a entidade que está ali do lado, né? E é uma das entidades mais importantes do mundo e a gente conseguiu garantir direitos e resistir a não perdê-los por conta das entidades sociais, dos movimentos sociais, das entidades sindicais e movimentos sociais, que é importante dizer, não deu tempo de falar, mas que estão sendo criminalizados na discussão do PLS, que restringe a participação dos trabalhadores na direção das empresas. Isso a gente não conseguiu mudar, vai tentar mudar na Câmara, porque o projeto, pessoal, vai para a Câmara, aprovou no Senado, mas vai direto para o plenário da Câmara. Ultimamente a Câmara está pior do que o Senado. E na Câmara, mesmo os avanços que nós conseguimos, nós podemos perder. Pode perder e volta para o Senado. Então é importante aqui as pessoas saberem que o debate do PLS continua na Câmara e tem que fortalecer. Tem que continuar, mas eu acho que esse é um bom exemplo de, num momento difícil, nós tivemos avanço, nós tivemos união, né? União dos trabalhadores, união das centrais sindicais, união das entidades, participação dos trabalhadores. Eu acho que esse é um grande exemplo. Agora, as pessoas precisam perceber esses bons exemplos. Numa conjuntura diversa, a gente consegue avançar. Por quê? Porque a gente toma consciência do que está nos afetando e toma uma atitude. Então, acho que as pessoas têm que... É o momento de tomar consciência e tomar uma atitude para mudar o país para melhor. E não fazer que nem as pessoas estão fazendo, né? Tem problema, então a gente acaba com tudo de bom que tem, como se fosse resolver. Acho que é isso. Eu acho que bom, Rita, ainda bem que você falou isso, e no seu final dá para a gente falar um pouco aí dos 93 anos do sindicato. A gente vai, esse mês, né, amanhã, nessa terça-feira, está saindo na Folha Bancária a nossa programação de aniversário. E para a gente entender também a importância do sindicato, né? Não só desse sindicato, mas a importância do trabalhador estar organizado, participando, sindicalizado, porque a gente vê no mundo, né? Quando os trabalhadores, quando os sindicatos estão fortalecidos com a participação dos trabalhadores, porque sindicato forte é aquele que tem o seu trabalhador participando. Sindicatos somos todos nós, né? Não são os 88 dirigentes que estão aqui, mas, enfim, toda categoria participando. Toda vez que os sindicatos estão fortalecidos, que os trabalhadores são sindicalizados, que eles participam, você tem conquistas sociais, você garante os seus direitos. O inverso é verdadeiro. Toda vez que enfraquece, quando eles querem retirar direitos, eles vão e atacam as entidades sindicais. A gente já viu isso aqui no Brasil e já viu isso também em várias partes do mundo, né? Toda vez que você quer retirar direitos, você tem que atacar a entidade dos trabalhadores, porque não, você não consegue. Então, nós estamos comemorando a história de lutas, de conquistas para os bancários, sempre na defesa da categoria e da classe trabalhadora. E no próximo Momento Bancário, a gente já vai conversar com vocês sobre isso, já está falando dessa pauta. Aliás, hoje já é a introdução desse mês aqui dessa nossa pauta e desse papel que o sindicato tem de dialogar com você, de te esclarecer, de estar junto com você nessas lutas todas. Então, eu agradeço a presença de vocês, muito obrigada pela participação aqui, extremamente rica para a gente no nosso Momento Bancário. Agradeço a sua audiência e até o próximo Momento Bancário. Um grande abraço a todos.